Olá a todos, sejam bem-vindos a este curso de Desenvolvimento Local e Relações Internacionais. Eu sou Wesley Sateles Guerra, eu sou fundador do CERI, Centro de Estudo das Relações Internacionais, e vou ser o professor de vocês ao longo deste curso. Eu sou formado em Administração pela Universidade Católica de Brasília, sou técnico em Negociações Internacionais pelo Centro de Promoção Econômica de Barcelona. Também eu fiz pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde fundamos o NENRI, Núcleo de Estudo Multidisciplinar das Relações Internacionais. Fiz um MBA em Marketing Internacional, outro em Novas Parcerias Globais, mestrado em Políticas Sociais e Intervenção Sociocomunitária com especialização em migrações, atualmente doutorando na área de Relações Internacionais. Eu atuei na área de paradiplomacia durante 7 anos para o governo da Catalunha, na área de cooperação internacional e também na área de cidades inteligentes. Então, sempre levamos aí, por parte do governo da Catalunha, projetos de desenvolvimento. Daí o interesse de criar esse curso para capacitar os profissionais de relações internacionais que têm interesse nessa área de desenvolvimento. Uma área que sempre esteve bastante focada, principalmente no caso do Brasil, a parte econômica, né, e também aos profissionais de urbanismo, arquitetura, engenharia, né, a parte que leva à infraestrutura, mas que foi pouco discutida dentro da área das relações internacionais. Então, esse curso ele nasce com esse intuito. Por quê? Porque hoje em dia nós não podemos negar que as relações internacionais elas fazem parte da realidade dos municípios do Brasil, desde os mais pequenos às grandes cidades e metrópoles brasileiras. Então nós vamos falar ao longo desse curso, né, principalmente em tentar entender essa dinâmica dos atores locais e como, né, tem essa repercussão do impacto internacional dentro da realidade dos municípios. E o que pode fazer esses municípios para promover o seu desenvolvimento. Porque quando falamos de desenvolvimento, nós veremos que existem diferentes interpretações e diferentes formas, projetos de alcançar esse tão sonhado desenvolvimento. E que também existem uma série de características locais que podem facilitar, dificultar ou modificar esses projetos de desenvolvimento. Durante a globalização, o início da globalização, houve uma tentativa de padronizar os projetos de desenvolvimento, né, em escala global. Houve uma tentativa também de estabelecer padrões de cidades, né? E até mesmo nós vemos isso refletido nos índices, né, que existem em termos municipais, né? Nós podemos ver o IDH, o índice Gini, né? Nós temos aí o índice, por exemplo, no Brasil, no caso da Firjan, que faz o índice de desenvolvimento dos municípios. Porém, será que é viável seguir uma escala de padronização quando nós temos uma assimetria tão grande, uma desigualdade muito grande, né, e visível nas cidades, na composição da cidade, seja em escala global, seja também na escala nacional, no caso do Brasil? Será que nós podemos comparar uma cidade no Vale Europeu, na região sul do Brasil, com uma cidade no Agreste, uma cidade que tem um alto índice de chuvas, outra cidade que passa anos sem chover, uma cidade que tem uma população mais envelhecida, uma cidade que tem uma população mais jovem, uma cidade que tem a presença de indústria, outra cidade que não tem indústria, sobrevive através do primeiro setor, do setor primário. Então nós veremos, né, que quando falamos de desenvolvimento local, existem diferentes fatores, né, que compõem essa chamada matriz de competitividade local ou competitividade municipal, e nós veremos aí também como relações internacionais ela acaba impactando nessa realidade, principalmente no processo no qual nós temos agora do Brasil de descentralização dos estados, né, onde existe uma transferência de responsabilidades da esfera federal para os municípios, né? E nós vemos aí a atuação, né, de grandes empresas, né, do setor privado, ou até mesmo a participação de municípios em redes internacionais e como eles acabam afetando a realidade dos municípios brasileiros. Hoje em dia, por exemplo, o município que tem a responsabilidade de saneamento, nós temos empresas internacionais que atuam em saneamento, né, que estão presentes. Eu vou, por exemplo, na parte de distribuição energética, de luz, né, nós temos aí empresas de Portugal, empresas da Espanha, da Itália, que atuam na distribuição de luz e produção de energia no Brasil. Então, lógico, nós não podemos ignorar o fato de que a realidade internacional ele está presente nos municípios brasileiros e que cada vez mais nós temos aí uma competitividade global gigantesca entre cidades, entre polos e municípios. Será que se criarmos uma política geral padrão, né, para cidades brasileiras, será que elas são justas com os municípios? Será que nós podemos comparar Teresina, por exemplo,
exemplo, a capacidade de atração de investimentos de Teresina com São Paulo, né? Será que dentro dessa desigualdade que existe no Brasil, dessas assimetrias, o ideal não seria criar projetos locais de desenvolvimento local, levando em consideração, né, as próprias dinâmicas do município, a sua própria composição, seu próprio histórico, e a partir daí ver qual vai ser o seu relacionamento na esfera internacional? Então, o intuito deste curso é isso, é ajudar aos profissionais de relações internacionais, as pessoas que são interessadas nessa área, a entender como se desenvolvem os projetos de desenvolvimento local, quais são os atores que estão envolvidos e qual é a dinâmica desses atores com as relações internacionais. E assim nós veremos, né, que o profissional de relações internacionais ele tem a capacidade de atuar em diversas áreas, sendo a área de desenvolvimento local uma área com uma grande expansão no Brasil, com uma grande demanda e que talvez, né, nós, na nossa formação de internacionalista não vemos ela. Nós sempre pensamos na parte de diplomacia, comércio exterior, diplomacia organizacional, né? Mas talvez a gente esqueceu do papel, né, de levar o município, de internacionalizar o município, aumentar a sua projeção de município. E não importa que seja um município pequeno pode ter um grande potencial turístico, por exemplo, então ele vai precisar de uma promoção turística internacional, né? Ou pode ser uma grande cidade como São Paulo, que tem aí os fluxos de investimento estrangeiro, que para ela é fundamental para o seu desenvolvimento. Processos de industrialização, desindustrialização, iremos ver isso ao longo do curso. Então, eu agradeço a todos pela participação, peço que todos participem do fórum, se apresentem um pouquinho e que vejam aí os materiais. E nas próximas aulas nós iremos começar com o conteúdo do curso. Muito obrigado, até mais.